Tinha um bloquinho esperto aqui. Então, tá pegando a notebook aqui, né? Já começou. Boa noite, bem-vindos. Mais um dia da nossa Sexta Bíblica. Terceira Sexta Bíblica aqui com a gente. Vamos chegando. Deixa eu abrir aqui no meu notebook aqui também para ficar online com vocês. Ó, o pessoal já tá mandando comentário, o pessoal tá rápido. A Marise ali, boa noite, assistindo. Boa noite, Marise. Bem-vinda. O pessoal tá chegando, entrando. Que bom, o pessoal tava esperto aí, hein? Só esperando. Hoje, dia do Sagrado Coração de Jesus, dia de festa, dia de alegria na igreja. Deus abençoe, Cristiane. Pessoal, já vão entrando, já vão compartilhando, tá bom? Eu já vou aqui compartilhar também no meu. Vou abrir o WhatsApp Web aqui, que fica mais fácil também para mim. Então compartilha no seu Facebook, compartilha no seu WhatsApp. Manda aí para todo mundo. Boa noite, Márcia. Deixa eu compartilhar aqui no meu Facebook também. Boa noite, Eliana. Vão dizendo aí quem estava na sexta-feira passada. Quem já leu o Evangelho de Marcos? Quem já terminou? É verdade. A Karen tá aqui, ela já terminou, viu? Ela fez até uma dancinha da vitória aqui. Deixa eu compartilhar aqui no meu Facebook. Então vamos chegando, povo. Como que foi a experiência aí da leitura do Evangelho? Digam pra gente também. Como que foi semana passada? Se deu pra... Semana passada, digam aí, foi bastante informação, né? Deu pra absorver? Deu pra pegar as coisas? Ou ficou muita coisa? Ficaram doidos? Acabou saindo fumaça da cabeça? Como que foi? A gente tinha 3 professores de história online, hein? No mínimo. Já tem uma aqui que chegou já. A Marisol, boa noite, Marisol. Boa noite, Sônia. Alaíde, Deus abençoe. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Mas só dizendo que já leu quase todo o Evangelho. Que bênção. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar rezando, pedindo o Espírito Santo, né? E nos abrindo para ouvir a palavra de Deus. Então enviem aí nos grupos de vocês. Pessoal chegando aí, minha tia que tá online, que bom, tia, bem-vinda. A Marisol falou ali, foi muita coisa e foi ótimo, que bom. Então boa noite, Deus abençoe todos que estão chegando. Já compartilharam aí a publicação? Então manda aí nos grupos, manda no grupo da tua comunidade, da sua paróquia, da tua pastoral, manda aí no WhatsApp para todo mundo, porque nós católicos precisamos conhecer mais a palavra de Deus, não é verdade? Então vamos cantar, professando a nossa fé na palavra que nos salva. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus.
vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem mais professor de História chegando aí? O Edivaldo deu boa noite ali. Deixa eu ver quem mais que está online aqui com a gente. Cristiane Teles Avelar. Olha só, Cris. Pessoal lá da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá da região Brasilândia. Maria Deis falando, foi muito esclarecedor, principalmente porque eu e a Neide, irmã dela, estamos lendo o Antigo Testamento. Já estão terminando o primeiro livro dos Reis, olha só. O primeiro livro dos Reis é aquela parte da monarquia dividida, sobretudo, né? Então, primeiro e segundo livro dos Reis ali, vocês vão ver aquele período da monarquia dividida. Nath Rocha, Deus te abençoe, boa noite. A Neide ali confirmou o que a irmã dela falou. Márcia, boa noite. Madá, boa noite, Deus abençoe. Boa noite, tia. Heriberta, Vilma Costa. Ivani, vamos assistir para aprender sempre mais. Boa noite, Marise. Deus abençoe também, minha tia Simone. Débora chegando. Beth, que bom, foi bonita a missa, não foi? Sagrado Coração. Doeu por estar longe, com certeza, mas o coração de Jesus vai ao nosso encontro, né? Analice, Lourdes, pessoal, bastante gente chegando, que bom. Mariana, José Neto. Então, pessoal, se vocês ainda não compartilharam, compartilhem essa publicação, compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, manda nos grupos do WhatsApp aí que você tem. E, olha, hoje no final a gente vai ter uma novidade muito boa. Uma coisa que vai ajudar bastante você a se aprofundar ainda mais no estudo bíblico, tá? Então, fiquem aí até o final, porque no final a gente vai ter algo mais que a gente vai ter aí nas nossas cestas bíblicas. Agora, dando um pequeno spoiler aí, vocês vão imaginar o que pode ser, né? A nossa cesta bíblica vai perdurar nos outros dias também. Então não vai ser só na sexta que a gente vai ficar aqui no nosso aprofundamento bíblico. A gente vai ter muito mais do que só a cesta bíblica, tá bom? A gente vai ter aí um modo a mais ainda da gente se aprofundar na palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui o nosso roteirinho da semana passada. Bom, semana passada a gente fez aquele resumão do Antigo Testamento. A gente não leu o Antigo Testamento inteiro, é claro, mas a gente fez um resumo a partir dos períodos da história do povo de Deus. Então a gente foi desde o primeiro período, que é o período dos patriarcas, o período patriarcal, pré-patriarcal antes, né? Pré-patriarcal e patriarcal. Depois o período do Êxodo, período tribal, depois a monarquia unida, que durou pouco tempo, vocês lembram? Só 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Depois veio a monarquia dividida, o reino do norte, que era o reino de Israel, acaba, é dizimado pelos assírios, mas o reino do sul, né, o reino de Judá, perdura. Depois veio o exílio da Babilônia, que durou ali mais ou menos 50 anos, domínio persa, dominação grega. Depois tivemos então um breve tempo de liberdade, de paz do povo de Deus. E por fim veio um cara chamado Pompeu. Então, para quem não estava semana passada, calma, vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Eu vi, foi só uma retomada geral. Mas no ano 64 a.C., começou então um novo período na história do povo de Deus. Veio o general... É assim que ele abrevia general, né? Tá. General Pompeu.
As outras, a Cristiane está perguntando se as outras festas ficaram gravadas. Ficaram gravadas. O pessoal está perguntando se ficou gravada. É só ir aí nos vídeos do Facebook e vocês vão ter todas aí. Tem todas as cestas bíblicas, tá bom? Depois, no final, vocês vão ter mais fácil acesso a isso, tá? Então, no final, vocês vão ver qual vai ser a novidade. Então, isso. Aí a Marisol completou ali. Então, aqui começou a dominação romana. E a gente parou por aqui. A gente falou, então, bom, aquele período lá que tinha os Hasmoneus, lembra que era uma dinastia que eles eram tanto reis quanto sumos sacerdotes, eles mandavam lá em Judá. Agora veio Pompeu, dominou a Judéia e pronto. Agora o povo está sob o domínio do Império Romano, que dominou tudo praticamente. Como é que foi esse domínio do Império Romano sobre o povo judeu? Como que era a política de dominação de Roma? Era diferente, por exemplo, da política de dominação da Babilônia. Diferente da política de dominação de Alexandre o Grande. Como que acontecia com Roma? Os territórios dominados pelo Império Romano, eles tinham, em cada território, em cada povo dominado por eles, alguém que era o representante de Roma naquele lugar. E aí, em cada território, acontecia de um jeito. Não era que em todos os territórios acontecia do mesmo jeito. Mas podia ser um rei, alguém daquele povo mesmo, mas que fazia às vezes do império, ali naquele povo, ou um procurador do imperador naquele lugar, um governador, digamos. E assim se estabelecia aquilo que se chamou a... Não sei se o violão está tampando aqui. Não? Tá. Não, tá? Deixa eu... Então se estabeleceu aquilo que se chamou a Pax Romana, em latim. Pax é paz, né? A paz romana. Ou seja, o mundo dominado por Roma ficou em paz. Uma paz que, é claro, que não era gratuita. Havia certa liberdade ali dos territórios dominados por Roma. Liberdade religiosa. Mas tem algo parecido com... Isso, a Thaís colocou ali, Pax Romana. Tem algo parecido com o que a gente já viu antes, lá na dominação persa, de Ciro. Lembra? Também aconteceu algo mais ou menos assim. O custo disso eram os tributos. Altos tributos cobrados por Roma para os povos dominados. Então, qual era o sistema? Vocês lembram? Eu vou esperar o comentário de vocês. Em torno do que girava o sistema de arrecadação desses tributos? Vamos ver quem vai falar aí. Vamos ver quem é que vai dizer. Quem estava semana passada já matou já a charada. O que era o sistema de arrecadação desses tributos para o Império Romano? Vamos ver, povo. Vamos lá. Começa com T. Não. Você não estava semana passada. Ninguém está falando aqui. Gente. Ninguém sabe. Então, como é que eles arrecadavam os impostos, os tributos? Bom, tem o delayzinho, né? Então, tem o delay até chegar aí em vocês, a mensagem. O pessoal está entrando, inclusive, enquanto ninguém responde, vão compartilhando, tá bom? Quem não compartilhou ainda.
Então, o sistema de arrecadação de tributos, aqui a Ivania girava em torno do templo. A Lourdes também. Pronto, agora eu quero. A Marisa A falou. Lourdes também, fala carinha. Deixa eu falar, minha filha. Do templo, ela já tinha falado aqui, viu? Era em torno do templo. Então, aquele mesmo sistema de pureza legal que a gente explicou na semana passada. Havia um conjunto de... Deus abençoe, tia. Beijo. Havia um conjunto de leis rígidas, sobretudo um sistema de pureza legal. E se a pessoa, o judeu, não cumprisse aquelas leis, significava que ele estava impuro. Então, o que ele tinha que fazer para... E as leis eram muitas e muitas e muitas. Não eram os 10 mandamentos, simplesmente. Eram mais de 250 leis. Então, o que a pessoa tinha que fazer se ela não conseguisse cumprir aquilo? E não conseguia. Ela tinha que ir ao templo. O pessoal continua respondendo ali. Tinha que ir ao templo e pagar para um sacerdote oferecer um sacrifício para que ela ficasse pura de novo. Então, esses tributos eram dados ao Império Romano, além do imposto que era devido ao Império mesmo. A gente vê, por exemplo, no Evangelho, Mateus, que era um cobrador de impostos. E por isso era mal visto pelo povo. Porque ele era um judeu que servia a essa dominação romana. Era visto como um pecador, um traidor do povo. Então, como que aconteceu com a Judéia? Como é que foi essa dominação? No tempo que Jesus nasceu, havia um rei, e anotado no resumão, havia um rei, um grande rei, que era o rei Herodes. Herodes o Grande. O rei Herodes é aquele que quando Jesus nasce, está lá no Evangelho de Mateus, que ele faz aquela perseguição, tenta matar Jesus e tudo mais, aquele que tem um encontro com os magos. É esse Herodes aqui. Herodes o Grande. Aliás, só explicando melhor. Herodes, ele era aquele que se tornou, então, o representante, aquele delegado do Império Romano ali na Judéia, para os judeus. E ele era um membro daquele povo. Mas aí, quando ele morreu, então, o território que era por ele dominado, né, como um representante de Roma, foi dividido entre os filhos dele. Então, tem outro Herodes. Então, a gente vai chegar exatamente nesse outro Herodes. O outro Herodes é o filho dele, que é o Herodes Antipas. Ele teve outros filhos também. Herodes Antipas ficou responsável pela região da Galileia, que era a região mais ao norte da Judéia. Então, antes estava tudo com Herodes o Grande. Então, deixa eu ver se tem... A Karen bem lembrou. Deixa eu ver se tem mapa aqui nessas bíblias aqui, para mostrar para vocês. Essa aí tem? Tem mapa da Galileia no tempo de Jesus? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui nós temos o reino de Herodes. Então, toda essa região aqui era o reino de Herodes. Que não significa que era independente. Né? Tem aí os limites, enfim. Que não significa que era totalmente independente. Né? Ele era aquele responsável local do Império Romano. Mas ele morreu, então foi dividido entre os filhos dele. O filho dele, Herodes Antipas, era forte.
Então ele ficou com a região da Galileia. Os outros filhos dele não eram fortes, eles não tinham estabilidade no poder. Voltou? Deu aqui vídeo teu. Voltou. Então, eu não sei se pulou alguma coisa que eu estava falando, mas enfim. Nas outras regiões, então Herodes Antipas estava com a Galileia. Nas outras regiões foram enviados delegados, procuradores do imperador romano. Então, a região da Judéia foi uma região dessas. Então, houve diversos procuradores, governadores ali, e um deles é Pôncio Pilatos. Então, vocês lembram que quando Jesus está para ser julgado, tem aquele jogo entre Pilatos e Herodes? O Herodes é esse aqui, é o segundo Herodes, Herodes Antipas, é o Herodes filho. Por que teve aquilo? Porque Pilatos era o governador da Judéia, a parte mais ao sul. Só que Jesus, ele era de Nazaré, na Galileia. Então enviam ele lá para o Herodes Antipas. Mas aí Herodes vai lá e devolve para Pilatos. Não tem nada a ver com isso. E devolve para Pilatos, que era... Veja, eles eram como que iguais ali em hierarquia. Um responsável pela Judéia e outro pela Galileia. Esse aqui era o governo político. Era sim o governo político. Mas tinha uma outra estrutura, que era a estrutura do templo. Então, além disso aqui... eu vou apagar tudo, tá bom? Roma permitia que houvesse como que um governo, uma organização local, sobretudo religiosa. Então existia um outro sistema. Pilatos era romano, isso. A Estela está perguntando. Então, só esclarecendo, né? Pilatos é romano, exatamente, porque não tinha ninguém ali que assumisse a Judéia de modo estável. Então veio Pilatos, né, outros governadores antes dele, mas Pilatos, ele era o romano que representava o império, né, era o procurador do império ali na Judéia. O Edivaldo ali está lembrando que tem o grande historiador da antiguidade, Flávio Joséfo. Então, grande parte das informações que a gente tem disso aqui, de fato, é dele. Ele falou que foi no comentário antes que o Herodes matou a esposa. Isso, tem toda... Quem falou? O Edivaldo mesmo. O Edivaldo. A família, é que a gente não vai dizer aqui, mas era uma coisa, parece uma novela. Era um matando o outro, um brigando pelo poder com o outro, a família do Herodes o Grande. Por isso que só o Herodes Antipas ficou lá com a Galileia. Porque os outros eram uma bagunça total. Entende? Então, Roma envia gente lá de Roma para tomar conta do negócio. E nesse meio está Pilatos. Então, mas existia um outro sistema, um outro organismo, que era o chamado Sinédrio. O Sinédrio era um conselho judeu, um conselho de judeus, que tomava conta do sistema religioso. E o chefe do Sinédrio é o sumo sacerdote. Entende? Tem essa... O Sinédrio, claro, ele está submetido a Roma, mas ele tem essa independência no sentido religioso. Ele julgava de acordo com as leis religiosas, com a lei mosaica, a lei de Moisés. Jesus é apresentado diante de Pilatos pelo Sinédrio. Eles eram responsáveis pelo sistema do templo, a partir do qual, por sua vez, se arrecadava os tributos para Roma. Era assim que funcionava a coisa, né? Falando por alto. Tá? A Estela falando ali, o povo de Deus estava sob o domínio dos romanos e por isso os tributos eram devidos a Roma. Dá a César o que é de César. Isso. Depois a gente pode... a gente pode chegar nessa passagem aí como
especificamente, tá? Então, veja o que acontece quando vem Jesus. O povo, ele estava sendo oprimido não só politicamente, mas espiritualmente. Porque isso aqui, que era para ser o consolo espiritual do povo, era um peso para o povo. E a gente entende assim o evangelho de hoje, inclusive, do Sagrado Coração de Jesus. Veja como quando a gente vê o que estava acontecendo ali, a gente vê as coisas de um jeito diferente. Lá em Mateus 11, que é o evangelho de hoje do Sagrado Coração. O evangelho de Mateus se dirige especialmente aos judeus, né? Aos judeus cristãos. Veja o que Jesus diz àquele povo. Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados com o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor vem trazer um descanso para o povo que estava oprimido por uma lei que não servia para o seu consolo espiritual de fato. Uma lei que não servia ao homem, mas pela qual o homem a servia. Então, o que acontece a partir daí? Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia e abrir agora. Vocês que têm a Bíblia de vocês. Então, abre lá na carta aos Hebreus. Olha, professora Adil. Bem-vinda. Veja que coisa linda que acontece aqui, que se fala aqui na carta aos Hebreus. O início da carta aos Hebreus. Hebreus 1:1. Essa passagem é para você decorar e nunca mais esquecer na tua vida. Acharam aí? Hebreus 1:1. É no finalzinho da Bíblia, tá? Depois dos evangelhos, depois das cartas de Paulo. Olha que coisa bonita que a gente lê aqui. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. E aqui a gente pega toda a tradição do Antigo Testamento, tudo aquilo que a gente viu na semana passada. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Toda aquela história do Antigo Testamento pela qual Deus fala atinge então a sua plenitude, o seu ápice em Jesus Cristo. Ele vem como a verdadeira resposta de amor de Deus ao seu povo. Então, eu vou colocar algumas coisas hoje aqui, que são algumas coisas básicas da nossa fé até. Mas porque a gente não pode pressupor nada, né? Então, para que a gente consiga prosseguir, para que a gente consiga entrar de verdade nos evangelhos. Quem é Jesus Cristo? Se eu fizesse a pergunta para você, desde quando existe Jesus? Essa resposta, ela pode ter... Essa pergunta, ela pode ter respostas diferentes. Né? Alguém poderia responder assim, não, Jesus existe desde sempre. Mas não é bem assim. Jesus
Desde sempre, a Estela colocou ali. A resposta não está certa. Eu sabia que vocês iam responder isso. Mas Jesus não existe desde sempre. Quem é Jesus? Então, porque é a Santíssima Trindade, ok. Mas Jesus é uma pessoa que nasceu na história. Ah, Marisol, kkkk. É uma pessoa que nasceu na história como um homem de verdade. Quando se fala Jesus Cristo, tinha um professor de cristologia que ele dizia uma coisa bem engraçada. Quando a gente fala Jesus Cristo, o pessoal pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Então é Jesus Cristo, filha de Maria Cristo e de José Cristo. Mas não é isso. Aqui nós temos duas realidades expressas neste nome. Ele é Jesus, que nasceu em um momento na história, em Belém da Judéia. Viveu em Nazaré, na Galileia. Aliás, perguntar qual é o sobrenome de Jesus, não tinha sobrenome naquela época. Ele é Jesus, filho de José. Mas esse mesmo Jesus é o Cristo. O Filho. Cristo significa Messias, ungido de Deus, o enviado de Deus para a salvação do povo. O povo esperava esse Cristo. Esperava aquele que seria o grande salvador, o libertador de Israel. E esse Cristo é mais do que o povo esperava. Cristo vem como o próprio... a minha luz é horrível, né? A organização dela. O próprio Filho de Deus. O que significa dizer que Cristo é o Filho de Deus? Desde sempre, desde sempre, Deus é Santíssima Trindade. Desde sempre, desde toda a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, a Ivani colocou uma coisa ali, exatamente, é isso. Deus, os mais antigos que fizeram catequese com o catecismozinho de São Pio X, aprenderam lá que Deus é puro Espírito, Espírito perfeitíssimo. Deus é Espírito, Deus não tem corpo. Naquelas ilustrações, né, que eu me lembro sempre de um livrinho, eu tenho essa imagem muito, muito presente na minha mente. Um livrinho assim que eu tinha de A Criação, era um livrinho assim de criancinha. E tinha Deus na capa, uma barbona assim, né? Um velho de barba, parecendo Papai Noel. Quando a gente ouve que o homem é imagem e semelhança de Deus, né? A gente pode pensar, então, Deus tem um nariz assim, uma boca. Não, mas Deus em si não tem isso. Deus é Espírito. E Espírito aqui não é um fantasma. Significa que ele não é matéria. Ele é uma pessoa. Aliás, são 3 pessoas. Em um único ser, em uma única substância, em uma única essência. Isso é Deus. Então, isso aqui que a gente leu na carta aos Romanos. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. O Filho vem e desce a história. Ele se encarna, se faz homem.
ele nasce. Ele nasce, é concebido no ventre de Maria e nasce como um homem como eu e você. O corpo de Jesus é criado. Deus é incriado, mas o corpo de Jesus é criado por Deus. Então, Jesus nasceu lá no ano X. Entende? Mas ele é o mesmo Filho de Deus eterno que se fez homem. Jesus, portanto, o Adão ali está falando, se Jesus não existia antes do seu nascimento na terra, por que fala que Deus enviou o seu Filho? Quando eu falo Jesus, eu estou falando do homem, que não se separa de Deus, mas antes não era homem. Entende? Então, da minha iniciação. Tem uma da sua iniciação cristã, Gaí. Mas antes disso, ele não era homem, entende? Ele era Deus, ele era puro espírito. É importante dizer isso, porque às vezes se pensa, né, que existia Jesus enquanto homem lá no céu. Não existia. Ele se encarnou, ele se fez homem. Mas ele era puro espírito. Deus, o verbo de Deus encarnado. Isso aqui, Paróquia Santa Terezinha, é o seminarista, tá? É o Cleiton aqui. Mas pode continuar aí, Cleiton. Por que Jesus é o próprio Deus e veio humanizado como filho? Né? Então a gente vai chegar aí, Eliana. Calma. Né? Então, percebe como aqui a gente vai esclarecendo um conteúdo básico, mas que nem sempre é muito claro na nossa fé. Né? Então, Jesus, ele é... Deixa eu melhorar isso aqui. Jesus Cristo. Né? Ou seja, a gente poderia colocar assim, ó, Jesus, vírgula, o Cristo. A gente vê que não é o sobrenome de Jesus. Jesus, o Messias, o Salvador do povo. Ele é verdadeiro Deus. 100% Deus. E verdadeiro homem. Não tem uma parte dele que é Deus e outra parte que é homem. Isto aqui são duas naturezas. Né? Então, é a natureza divina e a natureza humana que se unem em uma única pessoa. Vou repetir. Em nós, eu e você, a gente tem uma natureza só. É a natureza humana. Meu notebook desligou aqui. Beleza. Mas, enfim, vamos pra frente. A gente tem uma única natureza, que é a natureza humana. E essa natureza corresponde à nossa pessoa. Você é uma pessoa. Jesus Cristo é uma única pessoa, mas nessa pessoa estão presentes duas naturezas. A pessoa divina, que era eterna ali, desde sempre junto de Deus, assumiu a natureza humana e ambas se uniram em uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Eu estou reiniciando meu notebook aqui, calma aí, rapidinho. É que a minha fonte está ruim, gente. Deixa eu ligar, entrar no meu celular aqui, que é importante ver os comentários de vocês. Pera, não quero o tablet. Oi? Só colocar o tablet no carregador, se o carregador ali dentro do tablet.
concordando com ele. Já vou voltar, pessoal, calma aí. Isso, a natureza humana nasceu há 2020 anos, etc. Existe uma imprecisão de data, tá bom? Jesus nasceu com uma diferença aí de uns 3 anos do ano zero. Ele não colocou, a natureza humana nasceu há 2020 anos, mas a natureza divina existe desde todo sempre. Isso, é isso aí, Danilo, isso mesmo. Então, por que isso aqui? Alguém perguntou, por quê? Por quê? Então a gente volta lá no nosso começo, na criação. E, pessoal, isso aqui tem tudo a ver com o entendimento do Novo Testamento, tá? Porque a gente precisa entender bem a figura de Jesus. Quem é Jesus? Para a gente compreender o Novo Testamento, a história do Novo Testamento, tá? Então, quando Deus cria o homem, quando Deus cria o mundo, aliás, o ápice da criação do mundo material, é o homem. O homem foi feito para amizade com Deus. Eu e você fomos feitos para o louvor de Deus, para a alegria de Deus eternamente junto dele. A Cristiane colocou ali, exatamente, é o que a gente reza no credo niceno constantinopolitano. Mas é diferente a gente dizer e entender o que a gente diz, né? Então, por isso que isso aqui é muito importante. Então, quando Deus cria o homem, existe um estado que a gente chama de estado de santidade original. É uma amizade que o homem tinha com Deus. Mas então vem o pecado original, e o homem rompe com isso. Então, toda a humanidade perdeu esse estado de santidade original, essa amizade com Deus. Então, olha só, a partir daí, entrou no mundo o pecado e a morte. E o céu, para onde o homem foi criado, foi como que fechado para ele. O próprio homem criou um véu entre ele e Deus. Então, o que acontecia com as pessoas que morriam no Antigo Testamento? Isso aqui é um negócio muito legal. Quer dizer, não era legal para eles, mas é legal a gente entender isso. Então, uma vez que o céu estava fechado, já não existia essa santidade original. Então, a pessoa justa que morria no Antigo Testamento, ela não podia ir para Deus. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. Porque a gente não consegue salvar a gente mesmo. Tenta, por suas próprias forças, ir para o céu, ir para Deus, alcançar Deus, tenta. Vai fazer o quê? Ficar meditando. Tentar elevar o seu espírito. A gente não consegue, a gente só consegue chegar à vida de Deus por meio da graça. E o homem se fechou para a graça. Então, os homens justos que morriam iam para um lugar que em hebraico se chama Sheol, ou em grego Hades. Chamada no nosso creio de mansão dos mortos.
também pode ser chamado de limbo dos patriarcas. Enfim, vocês não vão nem conseguir ler isso aqui. O que era isso? Era uma espera que esses justos do Antigo Testamento viviam pelo Messias, pelo Salvador. Veja. Tanto o povo de Israel esperava isso, quanto todo o povo que veio antes esperava o Salvador para religar o povo com Deus. O que significa a palavra religião? Religião vem do latim religar. Cristo vem estabelecer, portanto, a verdadeira religião. E aqui eu não estou falando de uma instituição. Ele vem verdadeiramente religar nós, seres humanos, a humanidade com o Pai. Ele vem nos reconciliar com o Pai. Se a mansão dos mortos é similar ao purgatório. Não, o purgatório é uma outra coisa. Depois a gente pode chegar lá. Então, guarda aí o purgatório. Então, a mansão dos mortos era essa espera, digamos assim. Não existe mais mansão dos mortos. Porque esses justos do Antigo Testamento, uma vez que veio Jesus, eles foram libertos e foram para o céu. Então, quando Cristo vem, então esse era o estado aqui da humanidade. Sem a graça de Deus. Sem a graça santificante, aquela santidade que se perdeu. Minha batina está ficando branca aqui. Então, quando Cristo vem, Ele vem para restabelecer novamente o reino de Deus. Vocês se lembram quem estava semana passada? Do começo do povo de Israel, quando o povo é liberto do Egito, passa pelo deserto, chega na Terra Prometida. Qual era o sistema, qual era o período? Era o período tribal. Quem era o rei de Israel nesse período? Você lembra que eu falei isso? Quem era o rei de Israel? Deus era o rei de Israel. Não tinha rei humano. Mas o povo quis um rei humano, não quis que Deus reinasse sobre eles. Cristo vem e prega. Qual é a primeira coisa que Cristo prega? O reino de Deus está próximo. Está aqui. Convertei-vos e crede no Evangelho, na boa nova. Então, a pregação de Cristo, né? E aí a gente entra de fato no ministério de Jesus. Então, ele vem pregar o reino de Deus. Ele era do curso de escatologia. A gente chega lá. Então, ele prega o reino de Deus. Ele vem, mais do que pregar, restabelecer o reino de Deus. Então, no ministério de Jesus nós temos, portanto, a pregação dele. Mas não somente a pregação, nós temos os sinais que Jesus realiza. Os sinais, os milagres, as obras de Jesus. Por que eles são importantes? Bom, eu não vou abrir aqui porque a gente tem pouco tempo, tá? Mas vocês se lembram quando João Batista, que pregava para que o povo... Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele está no Novo Testamento, né? Mas ele faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando ele está preso, ele envia os discípulos dele até Jesus para perguntar... Vamos lá ver se ele é o Messias.
Então, Jesus, ele não responde sim, eu sou o Messias ou não sou o Messias. Ele não responde isso. Ele diz, vão lá dizer para João o que vocês estão vendo. Os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam. Vão mostrar para ele os sinais. Então eles vão lá e contam isso para João Batista. E João Batista tem aí a resposta. Por que ele tem aí a resposta? Porque aqui acontece o cumprimento das promessas, das profecias. Do Antigo Testamento. Essa resposta de João Batista é aquilo que a gente encontra lá no livro do Isaías, no capítulo 51 de Isaías. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês. Essa é a resposta de Jesus para João Batista, aliás. Então, lá em Isaías 51. É 51 mesmo? Deixa eu ver. A realização das promessas. Escutem-me, vocês que andam procurando justiça e que buscam Javé. Javé, olha, será pedreira. Não, é 61, desculpa. Então, olha só. Aqui nós vemos a profecia do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres. Você pode anotar essa passagem aí, Isaías 61. Para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a liberdade, aos encarcerados a libertação. Ou seja, aqui a gente vê os sinais realizados por Jesus prefigurados. E o próprio Jesus diz isso. Queria que você abrisse agora lá em Lucas capítulo 4. Lucas 4, do 14 aos seguintes. Pela força do Espírito, Jesus foi para a Galileia, voltou para a Galileia, sua fama se espalhava por toda a região, ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Ele foi então a Nazaré, onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. Lá, aquilo que a gente acabou de ler em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos, aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. É por isso que o Evangelho para nós é o centro da Bíblia. Ali se cumpre tudo o que a gente viu anteriormente. A Maria Clara tá, é minha priminha, Maria Clara. Tá prestando atenção. Que bom. Tá procurando ali. Cristo vem, portanto. Ele prega o reino de Deus. Ele realiza sinais, mas presta atenção nisso. A pregação de Jesus e os sinais realizados por eles
por ele, ainda não eram capazes de realizar a nossa salvação. Não foi nem pela pregação dele, nem pelos seus sinais que ele nos salvou. Mas foi pela sua entrega de amor ao Pai. Foi assim que ele nos salvou. Foi aqui. A cruz é a entrega plena, total de Cristo, do Filho ao Pai. Aí a gente responde por que é que ele precisava assumir a nossa humanidade. Alguém perguntou isso aí, né? Eu não lembro quem foi lá no começo que perguntou. Acontece que havia uma aliança, um pacto entre Deus e o seu povo. Agora, vocês vão ver como isso é muito, muito forte mesmo. Aqui, no capítulo 15 de Gênesis, nós vemos a aliança de Deus com o povo lá no princípio, no pai da fé, que era Abraão. Olha só como é que aconteceu essa aliança de Deus com o povo, que se renovou várias vezes no Sinai, etc. Mas olha que coisa forte que acontece aqui. Se você quiser, você pode abrir aí sua Bíblia, em Gênesis 15. Gênesis é fácil de achar. Primeiro livro da Bíblia. Então, o que é uma aliança, né? Se a gente pensar entre dois povos, duas nações. Então imagina, por exemplo, que hoje os Estados Unidos fizessem uma aliança com a Coreia do Norte. Imaginemos isso, né? É só imaginação, infelizmente. Mas... ou não, né? Mas, enfim, que fosse uma aliança de paz. Né, nesse sentido. Então, como é que era feita essa aliança entre os povos na antiguidade? Né, a gente logo imagina um povo ofertando presentes ao outro em sinal dessa aliança. Né? Mas havia um ritual de aliança, de pacto entre os povos. Como era feito esse ritual? Para mostrar que era uma aliança de vida ou morte. Eram sacrificados animais. Esses animais eram partidos, esquartejados, como se diz aqui, partidos ao meio.
então se fazia um caminho com os restos desses animais, com os pedaços desses animais. Então, o líder de cada povo passava nesse caminho, como sinal desse pacto, dessa aliança, como que dizendo, se eu não cumprir a aliança, eu terei o mesmo destino desses animais. Pois bem, Deus faz aliança com Abraão, com o povo. E lá no versículo 9 do capítulo 15 de Gênesis, o Senhor diz: trazei-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, além de uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os pelo meio e dispôs as metades uma em frente da outra. Mas as aves ele não partiu. Então, veja, Abraão faz esse caminho, como acontecia com os povos. Mas, surpreendentemente, sabe o que acontece? Lá no versículo 17. Depois que o sol se pusera, houve uma densa treva, e um braseiro fumegante, e uma tocha em chamas passaram por entre os animais repartidos. Imagina o caminho aqui. Quem foi que passou nesse caminho? Deus. Deus passa. Abraão não passa ali no caminho. Ou seja, Deus assume a parte dele e a nossa na aliança. E a gente quebrou a aliança, a gente pecou, a gente rompeu a nossa relação com Deus. Mas Ele mesmo assume o destino que seria nosso. Lá na carta aos Romanos, nós lemos assim: o salário do pecado é a morte. Por que a morte? Por que isso? Porque somente uma entrega total a Deus é capaz de restabelecer a nossa amizade com Deus. Uma entrega total, uma vida completamente entregue a Deus. E nenhum de nós poderia realizar essa entrega total a Deus. Porque o nosso coração é dividido, quebrado pelo pecado. Deus mesmo, então, portanto, vem e assume a nossa parte, Ele se faz homem. E Ele mesmo realiza essa entrega de amor. O Filho se entrega ao Pai por nós. Na cruz estamos todos nós. E nós, assim, somos reconciliados com o Pai. Que coisa linda, não é verdade? É a entrega total. Como um holocausto de amor ao Pai. Então, Ele reúne novamente o povo dele, que faz parte do reino de Deus. Cristo, então, tá aqui. Tô procurando meu celular, ele está na minha frente aqui. Então, veja, aqui a gente vai chegar agora em como se formaram os evangelhos. Cristo morre, ressuscita ao 3º dia. Antes de subir aos céus, ele recomenda a igreja. A igreja que ele fundou. Lá em Mateus 16, você vê ali ele dizendo a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. Cristo é o fundador da igreja católica. A igreja fundada por Cristo subsiste na igreja católica. Se tiver alguma dúvida sobre isso, você pode procurar esse documento aqui, ó. Dominus Jesus. É um documento da Santa Sé que fala sobre isso, sobre a igreja católica como a verdadeira igreja fundada por Cristo. Um documento recente até, do tempo que
Cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, Cristo funda a Igreja Católica, a igreja dele, o corpo dele, como a igreja é então a continuadora da obra de Cristo. Então, no Novo Testamento, nós temos o tempo da igreja, o tempo de Cristo nesse mundo, mas nós temos também a inauguração do que a gente poderia chamar de o tempo da igreja. Né? Então, nós temos o tempo de Cristo. E depois o tempo da igreja. A igreja como continuadora da obra de Cristo. Cristo continua a agir nesse mundo através da igreja, que tem o Espírito de Cristo. Então a gente entra lá nos Atos dos Apóstolos. Antes de subir aos céus, Jesus envia a igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sobe aos céus, depois de 10 dias ele envia o Espírito Santo em Pentecostes e a igreja vai em missão para o mundo. Por causa dessa igreja nós estamos aqui hoje. Nós conhecemos o nome de Cristo. E essa igreja, ela é a mesma igreja que um dia se encontrará novamente, plenamente, com Cristo. A igreja, você vai perceber uma coisa aqui muito importante. A igreja não é mera instituição humana. A igreja é uma instituição divina e perene. A igreja nunca vai acabar, nem quando o mundo acabar. Sabe por quê? Porque quando Cristo vier, será o definitivo encontro dele com a sua igreja, com o seu corpo. Essa igreja aqui, ela é igreja militante, que é a igreja nesse mundo, igreja padecente, que é a igreja no purgatório, depois a gente chega lá, igreja triunfante, que são os santos no céu, que já estão na glória. E no final, quando Cristo vier, toda a igreja será esta igreja triunfante na glória de Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no livro do Apocalipse. Última página da Bíblia. Então, isso aqui é uma história de casamento. É muito bonito isso. Eu vou apagar aqui de novo, tá bom? Eu escrevo muito grande, aí não cabe nada na louça. É uma história de casamento em que o noivo é Cristo. E a noiva é a igreja. E as núpcias, ou seja, o casamento, o encontro final entre o noivo e a noiva, em que serão o esposo e a esposa, serão na segunda vinda de Cristo, para a qual nós estamos nos preparando.
Segunda vinda de Cristo tem um nome técnico para ela, que é a parousia. Então lá no versículo 17, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. O que quer dizer isso? Quem é a esposa? A igreja. O Espírito que Cristo deu à igreja, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem prepara a noiva para o encontro com o noivo. O Espírito Santo é quem deixa a noiva bonita, digna do noivo, santifica a igreja. Para prepará-la para o encontro com Cristo. O Espírito e a esposa dizem, vem, vem Cristo. A igreja espera ansiosamente pela segunda vinda de Cristo, quando acontecerá o encontro final de amor. A igreja que somos nós. E quem ouve também diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba gratuitamente a água da vida. Aqui nós terminamos a história. Aqui será o término da história como nós a conhecemos. E é essa história que se inicia aí no Novo Testamento. Vocês viram que lá na carta aos Hebreus, no começo da carta aos Hebreus, dizia assim, nestes tempos que são os últimos. Por quê? Desde Cristo nós vivemos os últimos tempos. Que é esse tempo da igreja. Esse tempo da preparação para o encontro final com o Senhor. Então, deixa eu ver que horas são aqui. Então, esses 10 minutos agora são... O Cleiton comentou ali, eita Deus. Engraçadinho. Aleluia, aleluia, oh glória. Ai, Jesus Cristo. Então, a igreja foi compreendendo isso. Foi compreendendo isso cada vez mais vivamente. Isso tudo que a gente resumiu aqui. Então, como é que aconteceu? Como é que chegou aqui nos evangelhos? Então, nós temos aqui, até nós termos aqui o evangelho, nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Então, o que aconteceu primeiro? Né? Primeiro veio Jesus. Então, primeiro aconteceram de verdade ali as palavras e atos de Jesus. Então, primeiro aconteceram as palavras e atos de Jesus. Então, eu vou trazer mais para cá, tá bom? Então, mais ou menos do ano 30 ao 33 depois de Cristo. E aqui a gente não entra aqui em preciosíssimos aí de datas, né? Então, mais ou menos do ano 30 ao 33 depois de Cristo, vieram aí as palavras e os atos de Jesus. Então, ou seja, a vida pública de Jesus. O Giz está acabando com o meu nariz aqui. Isso que eu ia saber. Eu tenho rinite, pessoal. Depois, então, mais ou menos ali, a partir do ano 33, lá para o ano 65, mais ou menos, depois de Cristo. Então, ninguém começou escrevendo o Evangelho. Depois veio o segundo passo, que foi a pregação dos apóstolos
sobre as palavras e atos de Jesus. Pregação dos apóstolos sobre as palavras e atos de Jesus. É que o nariz coça, gente. Eu tenho rinite. Eu tô bem antialérgico. Então, dentro disso aqui, põe máscara. Dentro disso aqui, aí lá pro ano 50, 52, 54, por aí, vem o primeiro livro do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Olha só, as cartas começaram a ser escritas antes dos evangelhos. Um quadro branco é bem melhor, tem razão, Marisol. Se alguém quiser doar pra gente, fique à vontade. Ou um flip chart, enfim. Vamos providenciar uma lousa branca, porque esse pós não tá dando certo. Obrigado. Então, estão acompanhando aí? Né? Então, até aqui, ninguém estava escrevendo o Evangelho. Os apóstolos, o que Jesus disse para eles? Ide e escrevei? Não. Ide e proclamai o Evangelho a toda criatura. Eles foram pregar o Evangelho. Passaram ali mais de 20 anos pregando o Evangelho. E constituindo comunidades e convertendo as pessoas, enfim. Os primeiros livros do Novo Testamento, que são as cartas de Paulo, e ali começa o mais antigo, a primeira carta aos Tessalonicenses, foi por causa de necessidade. Paulo escreveu porque ele viu as necessidades daquelas comunidades concretas. Então, lá depois do ano 65, 66, 68, enfim, daqui a gente não sabe precisamente. Então vamos pegar aqui 65, né? 65, mais ou menos, né? Até o 95, depois de Cristo. Aí vem o terceiro passo. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Nossa. Tá bonito, né? Retinho. Então, o terceiro passo. Aqui é como os evangelhos foram escritos. Isso aqui é muito importante porque a gente vai ver semana que vem. Guardem essa tabela aqui. Aí é o que... Então, opa. A gente vai fazer muito. Não entendi. A gente faz música dele. Isso. Então depois veio o que... aqui se chama... Aqui a gente tem o querigma, tá? Nesse segundo passo. Depois, na semana que vem, a gente vai voltar mais profundamente nisso, tá? Então, depois veio o que? As comunidades compilaram, reuniram, selecionaram interpretaram, etc., da pregação dos apóstolos. Veja? Então, e aqui é que nascem os evangelhos. Então, retomando. Primeiro vem a pregação, as palavras dos atos de Jesus. Depois o que os apóstolos pregaram a respeito do que Jesus falou e disse. Falou e fez. Depois o que as comunidades selecionaram a respeito da pregação dos apóstolos. Aí nascem os escritos dos evangelhos. Isso significa que cada evangelho, nascendo em cada comunidade nascido em cada comunidade, tem uma intenção para aquela comunidade. Então, por exemplo, se sua filha, você vai contar a história da tua avó para a tua filha, pro teu filho, sei lá. Você vai contar conforme o que acontece ali, o que te faz lembrar aquilo que a tua avó fez. Acontece alguma coisa e você fala, nossa, é verdade, minha avó fez isso alguma vez, ela solucionou esse problema assim. Existiam os problemas, as questões concretas das comunidades. Então os evangelistas
a partir da pregação dos apóstolos, escrevem aquilo que se precisava ser registrado para aquelas comunidades, entende? E aí nós temos a teologia própria, a redação, a teologia própria de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo isso aqui, percebe, é pós-pascal. Os evangelhos vêm da fé pós-pascal dos discípulos de Cristo. Como eu disse nas outras duas vezes, não é texto jornalístico. É esse aqui o processo. Tá? Então, a partir disso aqui, a gente vai entrar semana que vem nos evangelhos. Né? Então, qual era a intenção, então, lá em Marcos? O que estava acontecendo na comunidade de Marcos? Né? A gente vai ver uma coisa muito importante que aconteceu aqui nesse meio, no ano 70. Depois de Cristo. Semana que vem eu conto para vocês o que aconteceu no ano 70. Né? Que tem tudo a ver aqui com os evangelhos, etc. Tá? Então, por hoje, é isso que temos. Nós temos aqui 4 minutos para eu contar a novidade para vocês. Tá? Então, qual é a novidade? Nós faremos um grupo de estudos da Cesta Bíblica. Como que vai ser esse grupo de estudos? Vai ser um grupo fechado no WhatsApp. O que é um grupo fechado? Não vai ser um grupo que as pessoas vão ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, essas coisas. Só os administradores vão poder mandar mensagem. Então, nesse grupo vocês vão receber o conteúdo das cestas bíblicas ali, algumas coisas, né, receber por exemplo, mapa, essa tabelinha aqui organizada de um jeito decente, né? Outros conteúdos ali de apoio, e também vocês vão ter mais fácil ali o acesso às cestas bíblicas, né? Então a gente vai vendo aí como vai ser o andamento desse grupo, mas a gente vai poder ter ali um caminhar mais concreto com esse grupo, né? Deus tem aí planos para isso, e a gente vai caminhando aberto ao Espírito Santo. Então como que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar aqui, eu vou colocar aqui no comentário, o WhatsApp da paróquia. Então, acabei de colocar aqui o número do WhatsApp da paróquia, número fixo mesmo, porque é o WhatsApp Business. Então você manda ali no WhatsApp da paróquia, quero entrar no grupo da Cesta Bíblica, qualquer coisa assim, né? E aí a gente vai inserir você nesse grupo, e aí a gente vai ter novidades sempre, e a gente vai caminhando. Para ficar calmo, tranquilo, que a gente deve criar no começo da semana que vem. Isso, então a gente vai esperar o pessoal mandar, tá bom? Então mandem todo mundo, e aí no começo da semana que vem a gente vai criar o grupo. Então, vocês podem convidar outras pessoas também, né, para entrar no nosso grupo. E aí sim a gente vai crescendo. O Padre Boris comentou no meu vídeo, que medo, ele é meu professor de Bíblia. Muito bem, olha só, obrigado, Padre. Isso aqui, pessoal, isso aqui foi, inclusive, Padre, obrigado, viu? Eu aprendi com o Padre Boris, né? Foi meu professor de Novo Testamento, tive um monte de disciplinas com ele, então a gente vai aprendendo com os outros. Eu não sou biblista, mas a gente vai aprendendo, partilhando o que a gente aprendeu, tá bom? Então, obrigado, que bom, fico feliz, Padre, obrigado. Então é isso, então mandem aí a mensagem de vocês pelo WhatsApp, mandem Avisa que todo mundo vai receber uma mensagem de... Parabéns, obrigado, Padre. Obrigado. Avisa que eles vão receber uma mensagem, que está offline, mas que a gente depois vai colocar... Isso, quando vocês mandarem lá no grupo, no WhatsApp da paróquia, vocês vão receber lá uma mensagem automática, porque não está no horário de atendimento, mas a mensagem de vocês chegou, tá bom? Então depois a gente vai criar o grupo e a gente vai aprofundar esse estudo aí. Muito bem, é isso. Que Deus abençoe vocês. Espalhem a notícia, convidem outras pessoas para participar da nossa Cesta Bíblica e vamos caminhando, nos aprofundando na palavra. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Um abraço.